Para obter uma expressão da força com que um objeto pressiona uma superfície inclinada, considere a figura: um bloco, ou um tijolo, sobre um plano inclinado que possui um ângulo de inclinação θ. Para qualquer duas superfícies em contato, 1 e 2, a força de atrito estático é menor ou igual que o coeficiente de atrito estático vezes a componente da força de contato normal à superfície. Para entender o que acontece nesta figura, vamos considerar que o tijolo é o nosso objeto de estudo e vamos representá-lo num diagrama de corpo livre. Sobre o bloco atua a força gravitacional que a Terra exerce no bloco, que é a força-peso, e existe uma força de contato que a superfície do plano inclinado exerce sobre o bloco, que é uma força de contato. Observe que essa força de contato equilibra perfeitamente a força gravitacional. E esse bloco permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. No caso, estamos considerando que o bloco vai permanecer em repouso. Isto vai ocorrer porque a força de contato que a superfície exerce no bloco possui duas componentes. Uma é perpendicular à superfície inclinada do plano, que é a própria força normal. E a outra componente dessa força de contato é a força tangencial, paralela à superfície do plano inclinado, que é a força de atrito estático. A força gravitacional que a Terra exerce no bloco também tem duas componentes. Uma componente paralela à superfície do plano inclinado e outra componente perpendicular à superfície do plano inclinado. A magnitude dessas componentes são tais que a componente da força normal equilibra a componente da força-peso ao longo do eixo y. E a componente da força gravitacional ao longo do eixo x equilibra completamente a componente da força tangencial, que é a força de atrito estático. A magnitude máxima da força de atrito estático entre duas superfícies é proporcional à magnitude da força normal exercida pelas superfícies uma sobre a outra. Podemos escrever que a força de atrito estático máximo é igual ao μ estático vezes a normal. Enquanto a componente da força gravitacional ao longo do eixo x for igual à força de atrito estático, vamos ter o equilíbrio. Mas como estamos falando do atrito estático, o estado de movimento do tijolo é o repouso. Quando o bloco começa a deslizar sobre a superfície do plano inclinado, entra em ação a força de atrito cinético. A força de atrito cinético exercida por uma superfície em um objeto é proporcional à força com que o objeto pressiona a superfície e não depende da área de contato. Para quaisquer duas superfícies, 1 e 2, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Essa força de atrito cinético entre duas superfícies é proporcional à magnitude da força normal exercida pelas superfícies uma na outra. Na situação ilustrada nesta figura, o diagrama de corpo livre para o bloco é o seguinte. Sobre o bloco atuam a força gravitacional, que a Terra exerce no bloco, e uma força de contato que a superfície exerce no bloco. Porém, desta vez, como há movimento, essa força de contato que a superfície exerce no bloco não é mais suficiente para segurar, para sustentar o bloco em repouso. Isto é, essa força de contato ela é menor que a força gravitacional que a Terra exerce no bloco. E além de ser menor, ela tem uma direção diferente da força gravitacional que a Terra exerce no bloco. Essa força de contato que a superfície exerce no bloco também tem duas componentes nesse referencial adotado. A componente normal, que é perpendicular à superfície do bloco, que é paralela ao eixo x, e há uma superfície tangencial, que é a força de atrito cinético. A força gravitacional também tem duas componentes. Uma força paralela ao eixo x, ou paralela ao plano inclinado, e uma componente perpendicular ao plano inclinado. Repare que a força normal equilibra a força gravitacional ao longo do eixo y. Por outro lado, a força gravitacional ao longo do eixo x é maior em magnitude e tem sentido oposto à força de atrito cinético. E é por isso que o bloco desliza plano abaixo.